Se você mora no Brasil, basta sair na rua para notar uma coisa curiosa. Carros novos, caros, cheios de tecnologia, circulando em bairros onde a renda média mal dá conta do básico. E isso não acontece por acaso, nem porque as pessoas ficaram ricas de repente. Isso acontece porque hoje não é preciso ter dinheiro para comprar um carro caro. Basta aceitar uma dívida longa o suficiente. E a pergunta que quase ninguém faz é simples, mas desconfortável. Quem realmente ganha quando isso vira normal? Antes de continuar, um aviso rápido. Se você gosta de entender dinheiro sem discurso de banco, sem promessa fácil e sem papo motivacional vazio, deixa o like agora. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar existindo. Agora vamos ao ponto. A crença mais comum é a seguinte: se a pessoa comprou, é porque pode pagar. Essa frase parece lógica, madura e até justa. O problema é que ela ignora completamente como as decisões financeiras são tomadas no mundo real. Hoje, quase ninguém compra um carro olhando o preço total. As pessoas compram olhando a parcela mensal. A pergunta deixou de ser "quanto isso custa?" e virou "quanto isso pesa por mês?" E quando essa troca acontece, toda a lógica financeira muda. Comprar algo caro não exige ter dinheiro guardado, exige ter crédito aprovado. E crédito não mede tranquilidade financeira, nem estabilidade, nem margem de erro. Ele mede apenas se você consegue pagar uma parcela agora. O sistema não pergunta se você tem reserva de emergência, não pergunta se sua renda pode cair, não pergunta se um imprevisto quebraria tudo. Ele só pergunta uma coisa: essa parcela cabe no seu salário hoje? Se a resposta for sim, o negócio acontece. É assim que pessoas que nunca conseguiram guardar dinheiro passam a assumir compromissos enormes de longo prazo. Não porque enriqueceram, mas porque aprenderam a parcelar o futuro. E quando o futuro vira moeda de troca, o presente parece sempre acessível. O problema é que acessível não significa saudável, significa apenas permitido pelo sistema. Depois que o contrato é assinado, o jogo muda completamente. O banco adianta o dinheiro, a pessoa entrega anos do próprio salário futuro e os juros garantem que alguém vai ganhar dinheiro independentemente do que aconteça com a vida do comprador. A partir desse momento, 3 coisas passam a acontecer ao mesmo tempo. A dívida se torna fixa, a renda continua incerta e o bem começa a perder valor desde o primeiro dia. Esse é o ponto central que quase ninguém percebe no momento da decisão. A dívida não se adapta à sua realidade. Ela não diminui se você ganha menos, não pausa se algo dá errado e não se importa se o custo de vida aumenta. Já a renda, essa sim, é frágil, variável e dependente de fatores que fogem do controle. E o carro, que parecia uma conquista, começa imediatamente a valer menos do que ontem. Ou seja, você assume um compromisso rígido para sustentar algo que se desvaloriza. Isso não é erro individual, é o desenho do sistema. Aqui entram alguns mitos que sustentam essa lógica. O primeiro é o mito da parcela. Se a parcela cabe, está tudo bem. O que quase nunca se diz é que parcelas menores geralmente significam prazos longos, e prazos longos significam juros acumulados que fazem o valor final explodir. O segundo mito é o da venda futura. Depois eu vendo e quito. Na prática, a dívida anda devagar e o valor do carro cai rápido. Quando a venda acontece, muitas vezes o dinheiro não cobre o que ainda falta pagar. Existe também o mito da normalidade. Todo mundo faz. Muita gente faz, é verdade. Muita gente também vive endividada, sem margem de erro, ansiosa e presa a compromissos que não consegue mais abandonar. Popularidade não transforma risco em decisão inteligente. E por fim, o mito mais perigoso é investimento. Se algo perde valor enquanto você paga juros para ter aquilo, não é investimento. É despesa financiada com verniz de conquista. O problema desse tipo de decisão não aparece no primeiro mês, nem no segundo. Ele aparece com o tempo, quando a empolgação acaba, os custos se acumulam e a vida acontece. Um gasto inesperado, uma renda menor, um problema de saúde, uma troca forçada.
A dívida continua exatamente igual. O sistema não pausa. E é nesse momento que muita gente percebe que não comprou apenas um carro, comprou uma obrigação de longo prazo sem botão de desligar. É importante dizer que nem todo financiamento é automaticamente ruim. Existem casos em que essa decisão pode fazer sentido, mas eles são exceção, não regra. Funciona para quem tem renda muito estável, custo de vida controlado, reserva de emergência formada e usa o carro como ferramenta, não como símbolo de status. Esse perfil é pequeno. O problema é que quase todo mundo se enxerga nele, mesmo não estando. No fim das contas, o sistema é bastante claro quando você observa sem emoção. O consumidor ganha acesso imediato, o banco ganha previsibilidade, a indústria ganha giro constante, e o risco fica concentrado em quem depende do salário para viver. O financiamento não é um vilão, mas também não é liberdade. Ele é uma ferramenta poderosa que cobra caro quando usada para substituir patrimônio e tranquilidade. Existe uma frase que resume bem tudo isso. O que parece progresso rápido, muitas vezes é apenas renda futura sendo vendida com desconto. Por isso, antes de perguntar, dá para pagar? Vale fazer uma pergunta mais honesta. Isso me deixa mais livre ou mais preso daqui a alguns anos? Porque liberdade financeira não tem cheiro de carro novo. Ela tem margem de erro, silêncio e escolha. Se esse vídeo te ajudou a enxergar dinheiro de outra forma, compartilha com alguém que vive no modo parcela. Se inscreve no canal se você quer entender finanças sem promessa fácil e sem discurso pronto. E lembra sempre disso. Quem controla o seu futuro não é o carro que você dirige, é a dívida que você aceita carregar.